Quando Paulo diz que ele ansiava por partir e estar com Cristo, ele está falando de uma coisa boa. Ou quando Jesus diz para os discípulos dele: eu tenho ansiado muito comer convosco esta Páscoa. Então, nem sempre um grande desejo é uma coisa pecaminosa. Mas, naturalmente, Tiago aqui não está falando de bons desejos. Essa palavra está sendo usada num sentido negativo. Isto é, um desejo de fazer aquilo que é mal. E Tiago aqui, ele, por assim dizer, ele pinta para nós o quadro de toda a família, né? Assim, é a árvore genealógica do pecado. Veja, porque ele diz assim, no versículo 14: cada um é tentado pelos seus próprios, ou pela sua própria cobiça, isto é, pelos seus próprios desejos, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado, aqui de acordo com Tiago, ele é, por assim dizer, a morte é filha do pecado, e o pecado é filho da tentação. Tiago não está dizendo, meus irmãos, ele não desconhece o fato de que Satanás usa os nossos impulsos interiores para nos induzir ao mal. Lá no capítulo 4, no versículo de número 7, versículo 8, ele diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dividido, limpai o coração. Então, veja, Tiago reconhece a ação de Satanás. Ele reconhece que quando nós cedemos aos pecados, e que nós devemos resistir aos pecados, nós estamos, quando resistimos, resistindo ao próprio Satanás. Mas Satanás não teria como nos induzir ao pecado, diz Tiago no capítulo 1, se não fosse a nossa permissão interior. Isto é, cada um é tentado, cada um cai em pecado por causa da sua própria cobiça. E uma vez que você cede aos desejos interiores, isso vai gerar o pecado. E o pecado causa morte, isto é, causa separação de Deus. Afasta a gente da presença de Deus. E mais do que isto, o pecado separa as pessoas umas das outras. De onde procedem as guerras e conflitos que há entre vós? Pergunta Tiago. Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, viveis a lutar e a fazer guerras, e nada tendes porque não pedis, e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos deleites. Quer dizer, o grande problema está no coração do homem.